E falando de lâminas, o Lino estava falando de lâminas, agora a gente vai ter aqui o nosso amigo, o Mogal, tá? O bioalquimista, aqui com as suas facas no canal. Também vou divulgar aqui as facas do nosso amigo bioalquimista. O brabo aqui, quem não conhece ainda, cara, é brabíssimo. Cara, amo cutelaria, hein? Aí. E tu cozinha, né, Edu? Sim, aí, ó. Adoro também. Duas coisas que funcionam, né? Cutelaria e cozinha, né? Aqui, ó. Meu pai não era... Pode ir indo aí, Rodrigo, eu só vou falar um pouquinho enquanto você ajeita aí. Meu pai não era um cara... Meu pai não era um cara bom da cabeça. Eu, com 13, 14 anos, já tinha coleção de facas, já tinha tanta cicatriz nos dedos de afiar, tentando entender. Que isso? Inclusive, aqui, ó. Aqui tem o canal do nosso amigo, né? O Mogal, aqui, ó. Manda pra nós aí. Já passo o link aqui do canal do nosso amigo. Deixa eu só botar o vídeo dele aqui, ele explicando como é que é essa tecnologia aqui. Cara, eu achei interessantíssimo. Ele estava me dando uma série de explicações de como funciona a faca com memória de forma. Eu achei maneiro demais, cara. Quem gosta aí de física, o cara também manja pra caralho de física, tá? Ó, deixa eu colocar aí. Nós estamos aqui para fazer uma pequena demonstração da memória de forma, né, sendo acionada por calorimetria e por aí vai. A nossa chapa de teste de memória de forma aqui, ela tem 1 grama apenas. E esse extintor aqui, ele tem cerca de 18,5 quilos. No caso, essa amostra é um prisma de cor, de qualidades mecânicas. Ela tem exatamente o tipo de comportamento das facas. Então, ela se comporta com bastante memória de forma. Vou simular um impacto com calor. Na região de impacto é gerado uma pequena parcela de calor. Essa pequena parcela de calor é o suficiente para que a lâmina se lembre de novo da forma dela. Esse fenômeno físico é conhecido por memória de forma programável. Geralmente os materiais que podem ser programáveis são caríssimos. Então, com o projeto Mitril, a gente consegue chegar em peças populares e, igualmente, com uma memória de forma absolutamente fora do normal. Vamos para os testes. Quando eu deixar aquecer essa faca, ela volta ao estado normal? Uhum. Caralho! Olha só. Não falei que era impressionante? Foda, caralho, que foda! Eu quero. Como é que eu faço para ter, Rodrigo? Cara, ele tem tá todo o estudo. Aqui, deixa eu pegar o link do canal do Mogal. Ó, eles fizeram testes lá também no polígrafo. Eu tenho o número dele, Lino. Eu te mando. E tem, tem o link aqui do canal dele. Ó, link do canal do Mogal, tá? Se inscrevam lá no canal do nosso amigo. Ajuda também. E também tem o site aqui, né? O Mogal passou o site aqui, ó. Então quer dizer que se eu quiser comprar as facas, eu acesso o site, Rodrigo? Exato. Entendi. Mostra uma faca aí para nós. Mogal Enterprise. Olha só. Mostra aí, ó. Olha aí, ó. Caraca, tem faca de todo tipo? Olha as facas. Muito bonitas, cara. Tem faca de todo tipo? E, inclusive tem faca com o selo do ateísmo, tá? Ele teve lá no Antônio. Tem uma linha do Antônio Miranda, tá? Aí, ó, que legal. Aqui. Ele teve lá no Antônio, ó. Anemias, nem coral faz oxigênio nenhum, meu querido. Desculpa, tá? Não faz oxigênio nenhum. Tá? O oxigênio pode ser organizado. Você quer fazer oxigênio, você não vai conseguir, cara. O coral não faz oxigênio, assim como a árvore não faz oxigênio. Entendeu? Eles ciclam CO2 e O2, mas não fabrica oxigênio. Não dá para fabricar nada, neném. Você tem que trabalhar com o que já existe ali. Nem Deus tem como fabricar nada. Tá? Não existe. As coisas têm que estar ali. Entendeu? Esse papo de vida... Nada eu não sei se cria, onde que a galera se transforma. Exatamente, eu não sei de onde que a galera tirou que o universo teve um surgimento. Surgimento do cacete, porra. Matéria e energia não pode ser criada nem destruída.
sempre teve aqui, só estava organizado diferente. Exatamente. A solução. Batido. Até alguém destruir matéria, ou construir, ou criar matéria. Eu não construo. Isso aqui é matéria organizada. Isso é matéria organizada. Exato. Entendeu? Vocês sabiam que dentro dessas facas de nitril, uma das coisas que faz a memória de forma funcionar são 2 íons presos num cluster atômico. Um íon de hidrogênio e um íon de alumínio. Então eu tenho que impedir uma coisa... Mas tu vai dar o segredo aí ao vivo aí, ó. Cuidado aí, não dá o segredo não, mano. Pois é. Vai tentar fazer para você ver. Voo atômico. Certo? Então, o que acontece? Eu construí um sólido novo dentro de um sólido antigo, mas eu não fiz matéria. Capite? Capisco? Eu não fiz energia. Assim como o coral não faz oxigênio. Falaram que você é o Edward Elric do Full Metal Alchemist. Olha o cara aí, rapaz. Olha o cara aqui na live. Ó, subiu aqui. Chegou o cara. Ó, o cara. Fala, Mogal. Boa noite. Bom dia, no caso, né? Seja muito bem-vindo, meu querido. Tava aqui fazendo propaganda sem conhecer, hein? Parabéns pelo produto. Rapaz. Valeu, galera. Boa noite aí para vocês. Bom dia, né? São 2h22. Hora de maluco. Pô, muito legal aí. Porra. Adorei. Até que o humanista teve interesse. Gostei pra caceta de poder mandar para ele as peças. Pô, tá aqui, ó. Pô, foda. Foi há 2 dias atrás, se não me engano. Porque eu perco a minha noção de tempo, porque tem a Mogal no Paquistão e tem a Mogal no Brasil. Então, e a gente tem produtos que são PAC, que a gente tem reserva de aço laminado lá. Quer dizer, lá é a nossa produção manufatureira. A gente tem uma indústria manufatureira lá. E a indústria automatizada aqui, a gente tem uma joint venture com a Bianchi, né, que fica no Amparo, em São Paulo. E aí a gente faz a série, que é a Bianchi Mogals, que aí ela vem com tratamento de memória de forma. E aí o que a gente geralmente faz é pegar uma da linha simplesmente temperada, pegar uma peça da linha memória de forma, as duas com a mesma dureza, mesmo aspecto de dureza, mesmo perfil de dureza Rockwell C, e a gente testa elas no mesmo obstáculo. As duas reagem exatamente igual. A diferença é que uma consegue, depois de se detonar, ela consegue sair inteira. Né? Ela aceita uma deformação até um certo nível. Sim. E a outra não. A outra não aceita essa deformação. Quer dizer, ela aceita a deformação e ela mantém a deformação. Né? Ela se torna uma deformação plástica. E, no caso da memória de forma, você acaba tendo uma deformação elástica, o que seria uma deformação plástica. Ela é temporária, o excedente de energia para deformação engatilha o processo de memória de forma, e aí você tem, de novo, ela o mais próximo possível do aspecto original. Caraca. O Polígrafo falou aqui, testei o canivete do Mogal, ele falou que restaurava a parte atingida, mas decepei meu dedo e ainda não voltou. Demora? O dedo dele não está com memória de forma, olha só. Isso. Cara, tu mandou muito bem. Você acredita que às vezes eu estou demonstrando a memória de forma e a galera fica olhando para o obstáculo? Aí é muito engraçado isso. Aí eu pego e dou uma porradão. Eu pego tipo um martelo, boto em cima da lâmina, lembrando que as lâminas têm entre 1,48 milímetros e a mais espessa que a gente faz são as táticas que não chega a 2. É 1,48 e as táticas eu acho que não chega a 2 milímetros, ou se chegar a 2 milímetros, chega a 2 milímetros e alguma coisinha. E são bem fininhas, né? Com memória de forma, a gente não precisa de muita bitola, muita espessura de aço. Nem precisa de muito carbono no aço.
né, o que permite fazer produções Eu muito queria mais baratas. entender umas coisas, umas perguntinhas técnicas. Sim, Opa, pode fazer. fala, Edu. Edu? Acho que o Edu deu uma travada. Tá difícil minha internet. Fala. Cada um. Agora voltou. É só pagar a internet, Edu. Essa memória de forma, eu deformo, se eu parar de aplicar força, ela continua deformada e aí aquece, ela volta, é isso? Sim, a memória 100% programável é assim, tá? O que a gente faz é memória combinada, você não precisa aquecer ela. Se você der um porradão com ela, você já vai provocar aquecimento local. Então, aí você vai ter uma camada interna e uma externa. Não, é tudo a mesma camada cristalina, eu tenho a microscopia. Tá, que legal. É esse site aqui mesmo, Mogal? Qual? Aqui. Deixa eu ver quando... Aqui tá tão pequenininho, deixa eu ver na tela maior. Peraí. Mogal Deixa eu chegar na tela maior. Deixa eu ver aqui. Pera. Exatamente. Esses somos nós no Alibaba. Exatamente. Essa faquinha com a lâmina triangular pequenininha que tem embaixo é aquele modelo japonês que eles penduram no pescoço ou nada a ver? Qual? Essa aqui? Qual? Mostra aí. Não, para cima, junto com as três ali, a de baixo. Ah, junto com as três? Isso, essa de baixo aí, ó. Essa? Ah, tá. Como é que é esse negócio aqui fica passando por um Onde lado você e pro outro? tava lá, os cabos de marfim, acho. Essa. Não, cabo não, tem detalhe de osso, marfim. Essa, né? Enfim, tem uma modelo de lâmina japonesa e parece com essa. Ou essa daqui? Essa daqui? Essa é uma adaga de palma. Acho que é essa daqui mesmo. Aí, né? ó, para aí. Essa de baixo, que tem uma lâmina pequenininha, triangular. Não, é só o detalhe do cabo. É a mesma lâmina, só que é a imagem que está cortada, tá? Mas a imagem que está cortada aqui. O senhor deve entender com o que eu confundi, que é uma, eu esqueci o nome, é uma faca pequenininha japonesa. Você confundiu com uma kubrikiri. Isso mesmo. Fazemos kubrikiri. Eu faço kubrikiri para... Quem mais encomenda kubrikiri são bonsaístas, né? O pessoal que faz bonsai. O kubrikiri, ele é um design específico para você fazer poda. E aí você tem vários tipos de kubrikiri. Oi? No caso, se essa aí que eu confundi fosse o cabo seria bem menor, né? Não necessariamente. Porque o que acontece? Tá? As empunhaduras ou cabos, eles são feitos ou para mãos específicas ou para um tamanho, digamos assim, um tamanho standard. E o tamanho standard que a gente usa é 12,5 centímetros. Tá? Certo. Porque ela tem que caber na sua mão. Entendeu? Então, por maior que seja a mão ou menor que seja a mão, geralmente 12,5 centímetros vai dar uma empunhadura direita, uma boa empunhadura. Agora, o tamanho da lâmina, ele é definido pelo trabalho que você vai fazer, natureza de trabalho, ângulo de trabalho, tá? E natureza de trabalho, ângulo de trabalho e potência de trabalho. Sim. Então, o tamanho do cabo, ele vai estar ajustado a algo que é meio que fixo, né? Que é a variação, não é fixo, entenda fixo, porque você não vai encontrar uma variação muito extensa entre médias totais de palmas humanas. Claro que tem um cara na Terra que tem a mão desse tamanho. Normal, acontecem essas coisas, entendeu? Mas dentro de uma média que está dentro de uma normatização por percentual, por excelência de percentual, aí nesse caso daí, né? O cabo ele sempre vai ter pelo menos em torno de 12 centímetros. Mesmo que a lâmina tenha 1/4 de polegada. Entendeu? O Bruno perguntou aqui, o Adélio Bispo é cliente dessa loja? Não é cliente dessa loja, porque senão a gente não teria 4 anos de sofrimento. Dessa loja, se o Adélio fosse cliente, não tinha ninguém preso. Até porque o polígrafo falou ali que ele foi testar o canivete, e aqui eu fui
na hora de fechar o canivete, só a pontinha do canivete passou aqui no meu dedo, já saiu pingando sangue pra caraca. A maioria das pessoas está acostumada a trabalhar com lâminas ruins, de baixa qualidade, com pouco poder de corte. Aí você pega uma boa na mão, você se corta. Exato. Exatamente. E tem outro detalhe. A lâmina sem memória de forma e a lâmina com memória de forma, elas têm diferenças muito legais, tá? A primeira diferença legal eu vou falar e ninguém precisa acreditar no que eu vou falar, tá? Apenas os proprietários de peças memória de forma têm condições de julgar, e nem todos, né? Depende de passar por certos processos, tipo se cortar, entendeu? E nem todos vão poder ter o relato logo de cara. Mas o segundo relato pode ser atestado por qualquer pessoa, tá? Então, o primeiro relato é o seguinte: existe uma diferença de sensação, sim, quando você se corta com uma memória de forma e uma lâmina idêntica que não é memória de forma, tá? Não sei explicar por que isso acontece, mas a sensação de se cortar com memória de forma é como se estivesse cortando com titânio. Tá? Não sei se vocês sabem, existe uma diferença sensorial em você ser cortado ou furado com titânio e com aço. Não tem titânio nela. Eu já experimentei essa diferença de sensação pelo material da faca, no sentido da faca que é oxidável, que é aquele aço que enferruja, e o aço inox. Você sente diferença? Sente, tá? E do inox, memória de forma, para o mesmo inox apenas temperado, tem uma diferença sensorial mesmo. Você sente diferença na dor, literalmente. Mas isso pode ser encarado como mito, mitologia, mentira minha, papo de vendedor, foda-se. Tá? Agora, o que não é papo de vendedor, o que não pode ser encarado como papo de vendedor, que pode ser testado por todos, tá? Logo de cara, é o seguinte: quem tem peças idênticas, memória de forma, temperadas, e peças idênticas a uma só temperada, se você baixar um programa de detecção de metal para o seu celular, você vai perceber que a temperada, apenas temperada, tem o mesmo perfil magnético, mesmo perfil de leitura magnética em microtéslas ao longo da lâmina inteira. E a memória de forma vai apresentar dois perfis. Dois perfis durante... Na mesma lâmina. Na mesma lâmina. Mas da base para a ponta ou das costas para o fio? Você vai colocar o detetor onde não tem processos, onde só é temperado, ela vai te dar uma leitura em microtésla. Você vai colocar na parte memória, na parte que é tratada para cristalização de memória de forma, ela vai te dar outra leitura. É uma têmpera heterogênea, né? Não é tudo igual. Não, porque na verdade uma parte está organizada para ter uma movimentação que a outra parte não tem nem como ter. Isso cria um perfil cristalino diferente, esse perfil cristalino diferente cria um perfil eletromagnético diferente. Sim. Perguntaram aqui se dói mais ou menos. Menos. O corte com memória de forma, ele é sensivelmente menos doloroso que o corte com o aço meramente temperado. Tá? Caraca. Eu cortei aqui, mas assim, eu nem percebi. Eu percebi pingando sangue só. Exatamente. Às vezes o cara percebe porque simplesmente está saindo sangue e ele se encontra todo manchado de sangue e aí ele tem que procurar, inclusive, de onde está saindo sangue. É muito legal esse efeito. Ou então o cara vai fazer uma parada nada a ver e o ponto que ele cortou arde. Entendeu? Ou ele vai lavar a mão e começa a arder, ou ele vai pegar alguma parada e arde. Ele fala, caralho, eu me cortei. O Giovanni tem que ser na barriga para perceber. Calma aí, cara. Calma aí. Eles cismaram com essa coisa de faca na barriga. Você já passou. Já passou, gente. O cara tá preso já, deixa ele lá. Eu quero que ele viva bastante. Eu quero que ele viva 27 anos e 3 meses. Eu quero que ele pague tudo que ele fez.
Não, mas calma, o Brasil tem uma tradição, tá? A gente não pode dizer que ele não vai sair de lá e não vai voltar para a cadeira. Verdade, verdade. No Brasil não dá para dizer isso, não. Quem meter a braba de falar uma porra dessa, aí eu vou falar, não dá para falar isso. A gente tem que esperar a história se fazer. Mas se ele sair de lá, não vai mudar muita coisa, ele não vai fazer coisas diferentes do que ele está fazendo lá. Porque disseram que ele passa o dia todo assistindo pornô e tocando bronha. E tocando uma. Aí já subiu no meu conceito. Já subiu no meu conceito. Só daquela rolinha ali com mel piste, né? Já tá porra, mas não é, cara. Não, eu tinha uma ideia muito pior aí, ó. Aplausos pra Mr. Rose, porra. Pois é. Isso aí é mais útil que tudo que ele fez na cadeira. Com certeza. Com certeza. Sim. Se ele, ao invés de ser presidente, só tacando uma, tava tudo beleza pra mim, não tem problema nenhum. Porra, se ele vendesse essa porra dele, era dinheiro mais honesto que ele já ganhou na vida inteira. Isso. E o pior é que Como é que vai ver que o cara não tá fazendo? Como é que você vai falar que o cara não tá fazendo essa porra? Ô, tá ok? Essa porra aqui, quem tá fazendo essa porra? Ô, filha da puta, tá ok? Quem tá fazendo essa porra aqui sou eu, entendeu? E outra coisa, se eu não quiser declarar imposto sobre essa porra aqui, eu não vou declarar imposto de porra nenhuma. Pois é. A porra é dele. Ele pode declarar se quiser ou não. Aí tu tá ligado. Que ele não conseguia engravidar a esposa, né? Aí eles foram no proctologista. E o cara, porra, mano, e o maluco já chegou lá fazendo arminha, aí o caralho, não sei o que, o proctologista ficou bolado, né? Ficou boladão, falou, porra, fudeu. O cara é ligado na tomada, é 380 esse filho da puta, é máquina industrial legal. Como é que eu vou examinar os dois? Aí examinou, né, a senhora, a ilustre senhora, honradinha, tranquilo, fértil no último. Aí examinou o tio lá e viu que a contagem não estava legal. Pô, como é que ele vai falar essa parada pro tio? Simples. O maluco já entrou e falou, agora eu quero saber dessa porra. É claro que o problema é com essa filha da puta. Isso aí a gente sabe que isso aí é um problema bíblico. Mas eu quero a opinião profissional. O que está acontecendo, doutor? E aí o médico, muito sapiente, vira com a cara mais lavada do mundo e fala, senhor presidente, o senhor não tem porra nenhuma. Aí, tem gente perguntando aqui se tem prótese dentária com memória de forma. Eu tenho o projeto de implantar meus caninos com memória de forma já há anos, só que aí tem metade da família diz para eu não fazer, a outra metade fala, faz. E aí eu fico nessa dúvida, tá ligado? Caraca. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer essa porra. Aí eu essa pensei... lâmina travou tudo, né? Oi? Travou não. Não, travou não, acho que tá rolando. O Edu, de vez em quando, a internet dele dá uma deu outra travada naquela. É que ele tem internet de crente, o Magal. Meu Deus. Porra, ela funciona na base da fé. Se tu não tiver com a fé forte, ela falha. Entendeu? É aquela parada assim. É na fé. Entendeu? Tá lenta a internet. É tua fé, irmão. Acredita com potência. Oi? Eu ia perguntar sobre a lâmina com memória de forma. É uma liga diferente? Você faz a liga? Ou é uma liga de aço que é comercial e você dá um tratamento diferente? É um tratamento diferente, que é o mesmo tratamento que é aplicado para diversas ligas. A gente usa o mesmo tratamento para inox, para carbono, para laminado. Aí a única coisa que muda é a atmosfera de tratamento. Só isso. Se você não puder falar alguma coisa do seu negócio aí, tudo bem, tá? Perguntando.
Você têmpera e revenimento normal e variação disso ou é outra coisa? Não, elas não passam por revenimento nenhum. Não, elas não passam por isso. Elas passam por um processo de choque termobioquímico. Tá? O meio no qual elas são tratadas é um meio bioquímico, é um meio vivo. Cacilda. Porque eu preciso organizar os cristais dentro de um prisma de organização onde as lamelas possam deslizar em cima das lamelas vizinhas, entendeu? Então, sim, eu preciso produzir cristais que são extremamente lisos, mesmo quando você está observando eles em ampliação de 1.500 vezes, que para aço é muito difícil, entendeu? Então, você tem microscópio eletrônico aí? Aqui em casa, não. Aqui eu tenho microscópio óptico, mas claro, não tenho a imagem de varredura delas feita na nanotecnologia da PUC. Que massa. Rapaz. E tem o exame de microdureza, porque quando a memória de forma é acionada, a dureza do material se altera. Altera? Tá? Altera, claro. Tá? Claro, para o processo de memória de forma. Isso não é claro para têmperas, muito pelo contrário. Tá? Quando a dureza de uma têmpera se altera, é porque ela atingiu o nível máximo de estresse, e aí, naquele nível máximo de estresse, ela não tem mais como ganhar tenacidade, apenas perder. Entendeu? Sim. A memória de forma cria um segundo patamar de estresse, mais baixo que o patamar original de estresse do material, quando ele está organizado em uma estrutura que vai de hiperlítica até a bainítica, passando pela austenita e austenita revenida. Legal, legal. Caraca, top demais. O Fábio tá falando aqui que a tua internet não tem memória de sinal, Eduardo. Pois é. É uma internet lusitana, ela não tem memória, mas ela tem uma boa vaga lembrança. É da era do bronze. Manivela, porra. O sinal é uma bobina velha pra caralho pra fazer o sinal. Aí tem aqueles magnetos velho pra cacete com a ponta azul, outra ponta vermelha e um bastãozinho. Aí tu fica produzindo hertz por hertz. Meu modem é valvulado. Modem a pedal, porra. Última palavra da tecnologia da Primeira Guerra Mundial. Bota um dínamo ali naquela porra. Mas é foda, a internet é foda. Eu vou te falar, agora que o sinal de internet aqui na região tá ficando legalzinho. Porra, eu já tive tanto problema com o sinal de internet. Muito problema mesmo. Sim. Cara, o meu único problema é aqui nesse StreamYard. Eu tenho Vivo Fibra 200 ou mais mega. Enfim, só dá aqui. Então é um conflitinho doido. É um Comentou aqui doido. Que é internada, né? Código Morse. Cara, eu já tive muito problema com a internet. Depois que eu mudei para essa que eu tenho hoje, nunca mais tive problema com a internet. Mas o foda aqui é o local onde que eu moro, que de vez em quando tem queda de luz. Aí, se não é a internet, que outros lugares, outro lugar que eu morava, essa internet ela não chegava lá, não acessava. Mas em compensação, a energia elétrica ficava de boa, sabe? Não tinha problema com queda de energia e tal. Mas aqui, de vez em quando, tem algum problema de queda de energia. A internet é boa, mas a energia falha toda hora. Pô, sacanagem isso, cara. É foda. Aqui tem umas quedinhas. Fala. Você conhece facas de bushcrafting? Eu faço facas de bushcraft. Que massa. Eu gosto das de aço carbono que dá para fazer faísca.
Eu faço faca de bushcraft com... Como a gente tem processo de memória de forma, eu faço elas com vergalhão, velho. Toda hand forged. E aí aplico o processo de memória de forma, elas ficam depilando e tu pode cravar elas de ponta, assim, numa viga aí de construção. Eu tenho vídeo disso, com a força da tua mão. Ela fica fincada em pé, né? Se chama efeito Excalibur. Porque Excalibur significa cortar madeira, cortar aço, cortar ferro como madeira. Caraca. O rapaz falou aqui para me investir no no break. Cara, o problema é que aqui tem um apagão e fica um tempo. Não é simplesmente uma quedazinha de energia, assim. Apaga tudo, aí passa uns 5, 10 minutos, aí volta, entendeu? Mas o no break é legal para tu não perder o que tu tá fazendo, assim, te dá tempo de, galera, acabou a luz aqui, tô no no break, foi mal aí, entendeu? Sim, Vamos tentar continuar, sei lá, ou então você tá trabalhando às vezes numa parada, se bem que hoje em dia todos os aplicativos têm autosave, mas, enfim. Sim. Quando volto aqui, eu só coloco recarregar as páginas e volta tudo pro lugar. Antigamente isso era pior, cara. Antigamente era foda. Porra. Antigamente eu lembro de eu, fazendo trabalhos enormes, homéricos, e aí você tinha que ir no símbolozinho do disquete para fazer o fast save, né? E aí, às vezes, tu se empolgava e falava, vou escrever mais um parágrafo, tá aí, quando eu botar o ponto aqui, eu faço fast save. Caralho, mano, faltava, assim, 5 palavras. Desligava tudo. Eu ainda peguei o tempo que o meu armazenamento era em fita cassete. Eu peguei isso. Época do Expert. Sacou? Eu tinha um MSX para Expert quando eu era criança. Eu tinha um MSX da Sharp, mas eu usava o fita cassete do Expert, da Gradiente. Exatamente, o gravadorzinho da Gradiente. Caralho, aquilo era muito legal, né? Você transformar som em dados, dados em som. Era muito legal. O outro ficava baixando um jogo, tipo Kings Valley, era um joguinho muito foda da época, assim. Aí tu botava pra baixar o jogo da fita cassete pro teu Expert, sacou? Caralho, às vezes o jogo demorava 8 minutos pra baixar. Aí dava errado no final, você tinha que fazer de novo. Aí no final dava erro, tá? Pra caralho. Eu lembro do meu primo baixando lá uma imagem, um tempão lá, baixando a imagem. Um tempão ele baixando, ficou quase o dia inteiro. Aí depois, quando fui ver, era uma imagem, um bonequinho. Só que fulano uma lá. pergunta boa ali, ó. Mogal, uma hipótese de uma armadura medieval. Já fizemos essa hipótese. Na verdade, nós já fizemos essa hipótese e já usaram material de memória de forma, que o próprio material é memória de forma, para essa hipótese. E o que acontece é que, se você fizer um bom trabalho, você segura um tiro de munição standard de AK-47 a 10 metros de distância para ela poder construir o máximo de muzzle, de efeito muzzle, né, em voo necessário, e você para essa munição standard. Eu tenho até as fotografias do paper, eu até mando para você, que é bem interessante isso. Milímetro, uma chapa de 1 milímetro de memória de forma de alta resistência e alta resposta para baixa temperatura segura o tiro de AK-47. 1 milímetro. 1 milímetro. Quando o projétil atinge a chapa, não gera um calor muito grande ali no local? Gera um calor enorme, por isso que ela só faz um bojinho. Ela tenta aumentar o bojo até o final, e a própria energia de dissipação faz com que ela impeça a própria dilatação do material dela mesma. Entendeu? Caraca. É claro. Qual que é a densidade e o peso de uma lâmina? Você
para fazer blindagem com ela, você usa outros materiais macios por trás ou na frente, e depende de que tipo de munição você está querendo parar e qual o calibre, velocidade do projétil, etc. e tal. É porque se você usar só ela, você vai segurar um disparo. Só que isso vai estressar ela ao máximo. No segundo disparo, ela vai quebrar igual o vidro. Sim. Olha quem chegou aí no chat. O Deus Zé. Alguém conhece aí o Deus Zé? É quando o pessoal fala assim, Deus não existe, Deus é. Entendeu? Deus é, gostei. É Deus que nem o fé de mais e fé de menos, né? Isso. É nessa perspectiva. E cota de malha, Morgado? Oi? Cota de malha. Sim, pode ser feito. Qualquer coisa pode ser feita com memória de forma. Absolutamente qualquer coisa. Tem um projeto meu para o Yacht Clube do Rio de Janeiro, que é para fazer os tubos da parte externa dos iates em memória de forma. Até porque é muito mais leve. Até porque é super mais leve. Entendeu? O é isso que eu ia perguntar. Porque ele é todo montado em inox, né? E as chapas laterais dele são chapas mais espessas que a chapa que compõe a lâmina. Mas quando você pega, tipo, uma faca maior, memória de forma, tipo essa 10 polegadas aqui, essa 10 polegadas aqui tem 225 gramas. Caraca. É uma Tucres? Porque ela é ultra fine. É 1,45 milímetros. Completamente flexível. Queria ver uma faca de chefe nesse material. Eu tenho aqui na cozinha, eu vendo faca de chefe dela. Mas elas são super rapidinhas, elas são super leves. É leve pra caralho. Qual que é a dureza, Rockwell C? A dureza Rockwell C da série Inox a gente mantém em 58, com explosão até 60. Duro, hein? Mas com memória, você tá falando? É bem dura, né? Ela chega a fazer quebradiça no fio, precisa cuidar com isso, tipo uma lâmina da Victorinox, por exemplo. Se você destruir a memória dela no fio, o fio amassa, ele não quebra. Com essa dureza toda? Ela não é dura. Ela é ultra macia. Ela se torna dura quando você usa ela. Uau! Parece um líquido não newtoniano. Quer ver uma coisa? Elas têm a fase de trabalho delas é uma fase não newtoniana. Elas entram em fase newtoniana depois de uma temperatura muito alta abaixo de zero, muito baixa abaixo de zero, ou uma temperatura bem alta acima de zero. Aí você consegue, aí você volta para a tabela de resposta newtoniana dela como sólido newtoniano. Entendeu? Deixa eu pegar um. Eu tenho o fio de uma chefe, eu tenho o fio de uma faca chefe aqui, que ele está separado da faca. Que é exatamente para essa visualização. Que ângulo de fio você usa nesse material? Aqui, ó. Isso daqui é o fio cortado, serrado, fora da faca de chefe, né? Então, ele está tratado. O que você espera do fio de uma faca é que ele seja muito duro. Não é o caso disso aqui. Legal. Não é nem de longe o caso disso aqui. Isso aqui é extremamente maleável. Eu posso, com o fio dela, puxar ângulo abaixo de 90 graus. Caramba. E eu posso, no caso de chefe, de cozinha, eu posso fazer um ângulo de fio, sei lá, 20 graus, bem agudo. Lateral dessa porra. Isso aqui é o fio da faca. Isso aqui é uma chaira temperada. Eu estou batendo com a lateral dela. Até o som é diferente. Sacou? É um som morto. Tá? A gente tem memória de forma com som... a gente chama de som estelar e som morto. Tá? As memórias de forma de som estelar são memórias de forma mais caras, porque o que cria o som estelar
nelas, que é o som que você escuta de um aço muito coeso, por exemplo, é essa coerção material interna dela, dependendo da composição mineral atômica e a ordem mineral atômica que você cria os clusters, tá? Aí, dependendo dos materiais que as compõem, por exemplo, no inox, esse inox aqui é de baixo carbono. A gente não precisa de alto carbono se a gente está trabalhando com memória de forma. Né? Tanto que eu posso fazer material de cutelaria de excelência com vergalhão velho. Entendeu? E é só carbono, não vai nenhum outro átomo. Oi? É só carbono, não vai nenhum outro átomo. Não, a gente não usa carbono. A organização dela depende menos de carbono que a têmpera. Organizações de têmpera e tratamento de choque térmico dependem de um certo número de carbono para que você forme carbídeos. Tá? Sim. No caso, carbídeos são células atômicas estupidamente duras. Só que eles não são flexíveis. Sacou? Sim, e a gente quer flexibilidade, a gente não quer dureza. Então, a gente tem que impedir a produção de carbídeo. Sacou? Quando você tem uma produção equilibrada de carbídeos e perfil de cristalização para memória, aí você tem um som bem estelar, assim. Aí você tem um som bem bom. Aliás, algumas memórias de forma de aço laminado não tem som de aço, tem som de bronze. Tá? Eu tenho vontade já há uns anos de fazer uns pratos de bateria com aço de damasco e memória de forma, por causa do som. Tá? Eu acho um som mais rico. Se fizer eu vou pegar um dia desses, é que a oficina está fechada lá embaixo, mas um dia desses eu pego um pedacinho de damasco com memória de forma, boto equilibrado no meu dedo e dou uma porrada para vocês escutarem. Quem toca bateria, quem trabalha com metais não ferrosos, vai discutir comigo. Vai falar, essa porra é bronze. Até eu pegar um imã e grudar no bagulho. O prato da Zildjian, por exemplo, é bronze? É uma liga de bronze. É uma liga específica de bronze e cada diâmetro e cada função tem uma patente específica. O Deus ele perguntou aqui se é fácil para afiar. Muito mais fácil que lâmina temperada, porque elas não são duras. Quando você afia elas, tanto que, tem um fenômeno doido. A Shaira não afia a lâmina temperada. Ela ajusta o fio. Ela ela é usada para que você ajuste o fio, criando uma espinha central perfeita na lâmina para que você tenha um corte preciso. Certo? Sim. Perfeito. Sim. Lâminas de memórias de forma, você consegue afiar na Shaira. Tá? Eu tenho, inclusive, vídeo dela cega, passando ela no papel, ela não conseguindo nem... Mano, ela deformando, ela amassando o papel. Sim. Entendeu? E aí, 16, 17, 20 passadinhas na Shaira, 10 para cada lado. Tá cortando o papel. Entendeu? Shaira estriada, sem diamante, sem nada. É essa aqui, cara. Da Bianchi, normalzona. Nem é das melhores do mercado. Em termos de Shaira, essa é uma Shaira... Não mesmo. Bastante ultra nota 5. Entendeu? Sacou? Então, elas têm uma resistência quando elas vão perceber um aquecimento pontual. Então, elas têm resistência ao impacto, a dentar. Mas elas não vão te oferecer resistência ao afiar. Isso é que é o mais legal. Porque a pior coisa que tem de uma lâmina que é resistente a impacto é que, geralmente, ela tá com muitos carbídeos ali. Então, ela tá dura para um caralho. Tem 2 problemas com isso. Primeiro problema não é qualquer aço que você consegue fazer isso. Tá? Você precisa de um aço que tenha o nível de carbono dele próximo ao ponto eutético, né? Ao ponto eutectoide. Indo lá para 0,78% de carbono na liga, em distribuição plena.
Isso é um problema, porque isso cria a problemática da fonte de material, da matéria-prima. Então, para eu ter uma cutelaria de ponta, para eu ter uma ferramentaria de ponta, eu vou ter que recorrer ou a aços ferramenta, ou a aços de médio alto carbono. Eles são mais caros. Entendeu? Quando você vai produzir uma cutelaria inox, eles são muito mais caros, porque eles são chamados aços inoxidáveis martensíticos. Tá? E essa família tem ainda um elemento que é mais caro que o ferro, que é o cromo. Certo? E Sim. Ele tem que ser siderado de forma que o cromo também forme carbídeos, não impeça o ferro de formar carbídeo. Então, a gente está falando de uma matriz de processos naturalmente especializada, naturalmente cara. Então, a gente não está falando de uma matéria-prima bruta. A própria matéria-prima bruta da cutelaria internacional não é muito bruta. Ela já é bastante processada para que você tenha o aproveitamento mecânico que você deseja no final. Esse é o primeiro problema. Tá? O segundo problema é que é um cu do caralho para você afiar. Você pega uma faca do filho da puta, do Zakharov, e depois que aquela merda seca, você não consegue afiar nunca mais aquela buceta, a menos que você entregue para um outro cuteleiro. Fica passando, Entendeu? Fica só... Eu peguei uma faca, assim, que meu pai tinha muito antiga, e ele falou que ele já tinha desistido de afiar aquela faca, porque ele é acostumado a afiar facas, mas ele passava e ela simplesmente desliza na pedra, assim, ela não... Desliza, porque é dura demais. Aí o maluco usa um aço ATSM-34, ATSM-36, porra, o bagulho fica com 65 Rockwell de dureza, e não dá pra tu fazer uma espada com essa merda, você vai ter que fazer uma parada compacta, porque se o bagulho tiver mais do que 1,5 palmo, ele vai se partir, independente da espessura de bitola que você esteja usando. Fica rígido demais, né? Qualquer deformação, qualquer coisa que possa perturbar, já estilhaça, né? Exatamente. E outra coisa, ela não aceita perturbação plástica e elástica, porque o potencial plástico e elástico dela é nulo. Tudo... são 3 gradientes. Plasticidade e dutilidade. Elasticidade e flexibilidade. Dureza e quebrância. Sim. Certo? Memória de forma. Sem memória de forma, esses 3 gradientes estão intrinsecamente ligados. Não há como você aumentar um sem reduzir os outros 2. Sim. Certo? É que nem o escudo da A-Wing, do joguinho de PC antigo lá do X-Wing Forces. Tá? É um sistema de 3 eixos, e quando você reduz um, automaticamente você sobe os outros 2, e quando você sobe um, automaticamente você reduz os outros 2. Claro, dentro de uma correlação de proporções derivada da mecanicidade do conjunto cristalino que você está provocando. Certo? Com memória de forma, você ganha limites acima disso. Por isso que cria esses efeitos estranhos, e dá para fazer uma lâmina super fininha, flexível pra caralho, mas que tem a reação de como se fosse uma lâmina super dura, sem ela ser super dura. Caraca. Entendeu? É tipo ser terraplanista e a inteligência. A inteligência vai caindo na medida de terraplanismo que tu vai adquirindo. Exatamente. Quanto mais terraplanista tu é, mais a inteligência, mais você vai ignorando sinapse cerebral. Entendeu? Daqui a pouco o Juca volta. Tá falando aí a memória de forma é a terra geoide. Entendeu? A memória de forma é a terra geoide. Ela chega e fala, gente, se vocês quiserem uma parte mais redondinha, eu posso oferecer. Se vocês quiserem uma parte quase plana, tem também. Claro, uma porção pequena. Entendeu?
Sai daí, Rafael Guilherme, sai daí, que linda moça essa do meio. Porra. Ai. Mas a gente fez isso há menos de 700 anos atrás e fomos condenados por isso, fomos mortos, e a primeira forma de memória de forma que a gente criou dependia de um material. Esse material hoje em dia está patenteado, não é patenteado por nós e a gente não pode usar. Aí, por isso, eu demorei 25 anos para tornar memória de forma possível em materiais que não eram os materiais de memória de forma. Então, isso já aconteceu. E aconteceu na década de 30 do século passado. Caraca. Não sabia nem que tinha história disso, mas... Fodástico. Foda demais. E eu acho fantástico. Eu ficava assistindo aqueles programas lá. Como é que é? A Prova de Fogo, eu acho. Era um programa de cutelaria que tinha na Discovery. A Prova de Fogo, né? Então, aí os caras faziam lá, às vezes eles metiam um negócio lá, eu acho que é o óleo, né? E aí ele partia a lâmina partia. Teve um trabalho de cacete por causa lá. desses carbídeos. O processo de memória de forma, que é o Memory Inductive Treatment of High Response at Interlaminar Location, né? Quando você junta a sigla, se forma a palavra mitril, que é uma homenagem ao metal fictício de Tolkien, tá? E como a gente não trabalha com alto percentual de carbono, a gente não precisa, não é que a gente não trabalha. Às vezes vem um trabalho, um aço ferramenta que o cara quer, e aí a gente vai aplicar memória de forma, só que a gente vai ter a preocupação de não formar tantos carbídeos duros. Entendeu? Então, como o processo de memória de forma conta com uma formação de carbídeos baixa em relação à resposta mecânica, essas fraturas desaparecem. O processo mitril, ele tem uma taxa de sucesso próximo de 100%. Que legal. O pessoal fala que é o desafio sob fogo. É isso, desafio sob fogo. Eu me amarrava em ficar assistindo aquilo dali. A tia que ficava bolada, que ela queria assistir outra coisa. Às vezes eu tava assistindo aquele negócio que eu achava maneiro, cara. Os caras fazendo aquilo dali. Caraca, às vezes o cara tinha um trabalho danado e não dava em nada. Aí, às vezes, a gente contornou isso com a memória de forma. Porque isso, eu vou falar, em termos de choque térmico, tá? Muita peça não chega nem na têmpera, porque o Brasil usa a nomenclatura errada, tá? O Brasil chama choque térmico de têmpera e chama têmpera de revenimento, que é a nomenclatura espanhola. Só que essa nomenclatura está errada. É a nomenclatura hoje em dia industrial, acadêmica, mas ela está errada. A nomenclatura correta é tratamento de choque térmico. E aí o que é chamado de revenimento, revenir, traer uma vez mais, ou trazer uma vez mais, é, na verdade, têmpera. É quando se queda templado, é quando fica temperado, que é quando ela está no balanço mecânico que ela precisa estar para a função que você designou ela. Entendeu? Então, eu sempre explico isso, tá? Porque o pessoal, às vezes, pega um livro japonês, ou pega um livro norte-americano, ou pega um livro inglês, e não vai ter revenimento lá. Entendeu? Você não vai achar a palavra revenimento lá. Sacou? Por exemplo, entendeu? E não vai achar a palavra tempering ligada ao choque térmico. Vai ser heat treating session. Jonathan perguntou aqui, se é acadêmica, a academia está usando errado? Por acaso, sim, está. Infelizmente, está. A academia também, às vezes, incorre em erros. Por isso que nomenclaturas, inclusive nomenclaturas de matérias como medicina, se alteram ao longo do tempo. Quando é percebido um equívoco.
Nesse caso daí, é obviamente equivocado. Até pelas formas antigas de você nomenclaturar os processos. Por exemplo, em japonês, o processo de tratamento térmico é yakire, ou a fritura do aço. E o processo que seria de têmpera, que na verdade não chega a ser uma têmpera completamente, mas apenas um alívio de tensão na região tratada, se chama yakimodoshi. Ou ipsis literis, se você fizer a tradução com o sentido correto, têmpera, temperança, temperado, cozido ao ponto, frito ao ponto. Equilibrado, né? Equilibrado, frito ao ponto. Você falou de japonês, eu vi um documentário da National Geographic sobre um dos últimos japoneses que faz a katana no modo como era... Yoshihara. Isso, cara, desde buscar o minério no barranco da montanha até construir o forno, A nossa, gente faz aço de tatará aqui, tipo o Yoshindo. Eu conheço o Yoshindo. O Yoshindo fez a Pantera Cor-de-Rosa. O Yoshindo tem uma linha de ferraria semelhante à linha de ferraria da minha família em termos de conceito, onde a família do Yoshindo, por 3 gerações, ela busca a excelência da forja para que o katana, para que as lâminas japonesas, para que as fogatana, para que as nihonto possam cortar por blindagem pessoal, certo? Então, e claro que elas são mais robustas que as outras, etc. e tal, porque o Yoshindo, a família Yoshihara não tem memória de forma. Então, mesmo assim, eles conseguem fazer um trabalho de espessura nominal muito bom, excelente, entendeu? Só que o Yoshindo acabou encontrando resistência nos clubes de corte, porque foi a mesma resistência que eu encontrei aqui no Brasil pela Associação de Cutelaria do Milton Hoffman, durante uma época. As pessoas não queriam que fosse demonstrado corte em aço. Tá? Então, tudo que se podia fazer era cortar tatame, fazer o tameshi em tatame, não sei o quê, parará, mas corte em aço, não. Porque tinha-se a teoria, não é uma teoria, é uma teoria de que isso seria competitivo demais e poderia ofender os outros demonstradores. Né? Eu chamo de babaquice, né? Porque a minha família produziu a vida inteira armas de culinária e armas de guerra. Então, para a gente, isso é babaquice. E aí, o Yoshindo foi proibido de expor uma lâmina dele, certo? Ele ficou naturalmente emputecido para um cacete com isso. E aí ele produziu uma lâmina completamente fora de padrão. Conseguiu fazer a inscrição como se não fosse ele, só foi liberada a informação de que era ele no último segundo. E ele anodizou a lâmina, além dele fazer o entalhe de uma pantera cor-de-rosa na lâmina, da pantera cor-de-rosa na lâmina, ele anodizou a lâmina em rosa. Que massa. E com essa lâmina rosa, ele colocou 2 ou 3 katanais em um cavalete e partiu os 3, fazendo apenas um pequeno dente no katana dele. Esse é Yoshihara Yoshindo, irmão de Kunie Yoshindo. São pessoas maravilhosas, são amigos do universo da cutelaria tradicional familiar. As famílias tradicionais de cutelaria todas se conhecem, porque a gente tem alguns clientes meus, um dos meus clientes é o Duque de Rutland, tem a maluca da rainha da Suécia, tem as peças. Então, as nossas famílias circulam entre famílias de alta elite há muito tempo por causa do ofício e da excelência de trabalho. Fantástico. Top demais. Galera, 6 horas de live. Vou
Vou ficando por aqui. O nosso amigo Mogal, passe lá, não só no canal dele, como aqui. Caso quiser adquirir alguma faca do nosso amigo Mogal, pegue aqui no site. Ó, link do site vai ficar aqui no chat para vocês. É mais para internacional. Bota o link, a gente está fazendo o site nacional ainda, porque a Mogal no Brasil está chegando há pouco tempo, né? A gente demorou 10 anos. Gente, a gente demorou 10 anos para provar que os óxidos que a gente deixa na lâmina do tratamento, que são óxidos belíssimos azuis, azulados e violeta, não eram óxidos tóxicos, tá? Então, agora que a gente saiu da prototipagem, porque agora que a gente recebeu há pouco tempo atrás o aval, através do exame de PET e da análise do exame de prospecção por PET, para, né, o aval de que não, as nossas lâminas não soltam nada tóxico, não são feitas com nada radiativo, não tem nenhuma maluquice dessa. Ela é igualzinha uma faca temperada. Igualzinha. A única diferença é a aparência geométrica cristalina dela. Interna, só isso. Tá? Então, aí eu aconselho o Instagram, @mogal.brasil com Z. É um Instagram. Então eu pego aqui, ó. É que o Instagram tá aqui no próprio canal, né? Demorou. Aí, já aproveita e dá uma passada no canal. Ó, o link do canal do Mogal tá aqui no chat. Já aproveita, passa lá, se inscreve no canal. E tem o link lá também, ó. E aqui no chat também, do Instagram, ó. Link do Instagram aqui no chat. E também tem aqui na página. Caso você perdeu o link do Instagram dele, tá aqui, ó. Tá na descrição do canal dele. Caraca, top demais. Olha lá, já tem o polígrafo lá, tem o Antônio. Oi? E fazendo o último comentário, sim, Fábio Nunes, o Yoshindo fez isso exatamente para quebrar a masculinidade da galera da bancada lá que impediu ele, que ficou de sacanagem de putaria com ele. E foi exatamente a simbologia da Pantera Cor-de-Rosa foi exatamente essa. Cara, que maneiro, que maneiro. Nossa. Valeu grande a prazer, todos vocês. Mogal. Valeu, Mogal. Obrigado demais pela presença aí, meu amigo. Show de bola. Valeu, Edu, por acompanhar até agora. Tamo junto, mano. Valeu a galera do chat aí também. Bora lá pro Trilogia. A Trilogia tá fazendo live. Vocês ficarem aí no chat, vocês vão ser redirecionados lá para a live dos nossos amigos. Já chega metendo o dedo no like, se inscrevendo no canal, porque vale muito a pena. Bora lá.